Oi, gente, boa tarde, feliz ano novo. Primeira reunião que a gente tem do comitê, todo mundo renovado. Sei que todo mundo tirou férias, quer dizer, sei das pessoas do comitê, a Valéria, eu não sei, Suzana, Catiane, mas a gente aqui tá todo mundo descansado. O Reinaldo vai atrasar um pouquinho e acabou de me falar para a gente ficar à vontade, se a gente for começar, melhor. Denise, então, faz uma revisão por favor, enfim, dessas várias coisas que a gente escuta todos os dias e todos os anos, tá bom? Obrigada. Boa tarde, é isso aí. A gente voltando de férias, começando o ano. Algumas discussões são bem parecidas com as que a gente teve ano passado, eu diria. Né, assim, acho que uma frase que a gente falou quase que o ano inteiro, vamos ter juros altos durante um bom tempo, acho que continua aí. Mas acho que a gente já discutiu isso bastante na última reunião, né? Estamos no começo aí de um ciclo de queda de juros aqui no Brasil, né? Então tivemos reunião do Copom semana retrasada, né? Semana passada saiu a ata, semana retrasada, tivemos manutenção ainda de juros, mas já uma sinalização do Banco Central de que o ciclo de queda de juros começa na próxima reunião. E aí, assim, só para relembrar, né, como é que funciona, então, a reunião é feita, no dia da reunião sai um comunicado, uma semana depois sai a ata. Então, é em cima do que o Banco Central ia falar que estavam todas as expectativas, então ele já anunciou que começa a derrubar a taxa de juros. As dúvidas, eu acho que a gente tem agora de magnitude desse comecinho de queda aí de ciclo, né? Então, gente falando em 0,25, gente falando em meio. Essa semana, a gente tem divulgação de alguns indicadores importantes para ficar no radar, né? Amanhã, IPCA de janeiro, para a gente ver se continuamos no movimento de redução da inflação, ainda que a inflação não chegue no centro da meta, né? O Banco Central lembrando que juros está ali para trazer a inflação para a meta, né? O Banco Central trabalha com uma meta, com um sistema de metas de inflação e precisa trazer a inflação para a meta. Então tem IPCA saindo amanhã e no finalzinho da semana saem os dados de comércio e desempenho do comércio e desempenho dos serviços no final do ano passado, que também são importantes para a gente ver se a atividade econômica está mesmo desacelerando. Isso é importante porque uma atividade mais desacelerada, vamos dizer assim, né, usar esse termo, significa menos pressão sobre preços. Então, acho que é nesse momento que a gente está. E aí, falando um pouquinho de mundo, né, a gente tem observado um volume importante de investimentos vindo para o Brasil, por conta desse ambiente que continua, né, de incerteza ali na economia mundial, né? Então você tem, no fundo, investimentos migrando aí, principalmente das economias desenvolvidas, e aí eu acho que com destaque sobretudo para os Estados Unidos, né? Tem muita incerteza em relação ao desempenho da economia norte-americana, e mais do que o desempenho da economia em si, porque eu acho que essa a gente tem menos dúvidas sobre economia, mas mais gestão dessa economia pelo governo Trump, né? Então a gente tem visto o Brasil receber muitos desses investimentos, principalmente em renda variável, aí depois o Zé. E isso tem afetado principalmente resultado de bolsa, né, que tem vindo positivo, a despeito, não é por conta necessariamente dos resultados das empresas ou do grande desempenho, né, da economia brasileira, mas muito mais por esse movimento de receber investimentos. E também a gente continua vendo o câmbio desacelerando, né, apreciando, sobretudo porque o câmbio tem o dólar tem mostrado uma performance fraca em relação a várias outras moedas. Eu diria que a gente nem aproveitou todo esse movimento no Brasil, sobretudo por conta das nossas questões domésticas, que permanecem, né? Problema fiscal continua, temos uma eleição com uma série de incertezas esse ano, uma eleição que vai ser muito disputada, então não mudamos esse quadro mais geral da economia brasileira, mas temos nos aproveitado desse movimento, que é um movimento mundial, né, que, internacional, e aí a gente aproveita esse movimento. Então, acho que em linhas gerais é isso. Outra coisa importante, na semana passada foi anunciado o novo presidente do Fed ali a partir de maio, né? Então, que também eu acho que era uma coisa que vinha gerando algumas especulações ali. Vamos ver, né, como é que ele se comporta, mas em geral acho que a gente não deve ter grandes surpresas, né? Ainda que seja uma pessoa que é mais alinhada ali a Trump, eu acho que a gente não vai ter grandes
surpresas, pensando em Fed também como um banco central independente, mas eu acho que é mais um movimento ali, né? Mais um quadro que aumenta esse ambiente mundial de incertezas, né? Eu acho que teve isso, teve toda a questão da Groenlândia, da última reunião para cá. Então a gente tem o quadro geopolítico ainda bastante conturbado no mundo, gerando incerteza, enfraquecendo o dólar, e aí o resultado disso para o Brasil pode ser uma inflação mais controlada, né? Com o câmbio mais apreciado, o preço dos importados fica mais comportado. Então a gente tem esta vantagem, que eu acho que só não vai ser mais bem aproveitada por conta do ano eleitoral mesmo e do movimento de incertezas que a gente vai ter. A gente está vivendo pouco ainda isso, né? Eu acho que isso vai ser mais presente a partir de abril, a partir do momento em que as candidaturas estiverem registradas e que a gente efetivamente estiver mais no meio da corrida eleitoral, mas vamos ter um ano bastante conturbado aí por conta das eleições. Acho que em linhas gerais é isso. Então temos aí um movimento, acho, pensando ali na nossa carteira, e aí vou passar a palavra aí para o Zé. É, temos um juros que vai cair a partir de março, não sabemos ainda a magnitude, deve terminar o ano ali, Fox está falando em 12,5 e deve ser por conta disso. Então, independentemente da queda, ainda teremos juros altos, mas estamos no movimento, começando esse ciclo de virada ali de juros caindo. Obrigado, Denise. Eu acho que aí, quando a gente olha o cenário internacional, a gente de fato destaca o fato de ter sido indicado o futuro presidente do Banco Central americano, e isso, num primeiro momento, teve um movimento interessante, porque, embora ele seja um homem considerado alinhado ao Trump, não é? Ou seja, alguém que, em princípio, gostaria de ver as taxas de juros mais baixas do que estão hoje, o movimento foi justamente de valorização do dólar naquele momento. E parece contraditório, mas quando a gente analisa os outros candidatos que também estavam sendo considerados, todos eles eram ainda mais baixistas em termos de juros. Então, esse presidente, o Kevin Warsh, é alguém que efetivamente pode ter uma gestão técnica, né? E essa gestão técnica seria muito importante para que os Estados Unidos continuassem a ter credibilidade na sua moeda, na condução de sua política monetária, né? Então, de uma forma geral, o histórico, não é, dele é um histórico de quem já esteve no Banco Central americano numa época difícil. Não é? Ele esteve no Banco Central americano em 2008, quando houve a crise financeira global, e ele teve uma função bastante importante de condutor de perspectivas e de intenções do mercado financeiro junto ao Banco Central. Então, essa intermediação que ele fez de uma forma bastante competente, o credencia, digamos assim, a ter uma expectativa de bom desempenho junto ao Banco Central. E o que se diz é o seguinte: ele é apenas um dozeavos dos votos, não é? Então, não necessariamente ele vai fazer com que o Banco Central tome decisões que não sejam as mais acertadas, porque os outros têm capacidade e têm aí uma tendência eminentemente técnica para fazer para tomada de decisões com relação à política monetária americana. Deixa eu falar uma coisa. A Denise falou de juros aqui, falou pouco de juros lá fora. Dá um contexto, a gente está com bastante convidadas hoje, dá um contexto maior, o que aconteceu, porque 2 semanas atrás não foi só a reunião do Do Copom Copom, mas aqui, teve o foi Fed, também né? lá, foi uma super Central-Americano. quarta. Então, se puder explicar um pouquinho, se aqui a gente sabe que 2026 é um ano de queda de taxa de juros, vai ter volatilidade, vai ter um montão de coisa, mas a gente já vê isso, a gente está vendo que a expectativa de inflação, hoje saiu o boletim Focus, então mais um pouquinho, né, Para diminuindo a baixo, né? expectativa de inflação. Mas e lá fora? Conta um pouquinho para a É, gente, por favor.
Os juros nos Estados Unidos hoje estão com uma tendência meio indefinida, justamente por conta de qual será a atuação do presidente do Banco Central nos Estados Unidos a partir de maio, como disse Denise, né? Então, agora em janeiro houve. Agora, em fevereiro, de 2 semanas, houve efetivamente passagem sem qualquer modificação nos juros, né? Que efetivamente passaram em branco agora na reunião de janeiro, né? Existe aí uma perspectiva de redução de juros com o presidente novo, mas ainda não se sabe qual será a postura dele, né? Ele é uma pessoa que vê mudanças estruturais importantes, começando pelas inovações tecnológicas, né, que fazem com que exista a possibilidade de uma redução de juros, porque não haveria, em princípio, qualquer tipo de problema em gerar inflação a partir justamente do ganho que haveria de produtividade em cima dessas modificações, dessas inovações tecnológicas. Então, mesmo assim, ainda o mercado trabalha com uma perspectiva de redução de juros nos Estados Unidos para o segundo semestre, né? Essa redução de juros ainda hoje está sendo colocada em dúvida em função justamente do excesso de demanda por mão de obra que existe. Quer dizer, hoje o desemprego nos Estados Unidos está em mínimas históricas, essas mínimas históricas acabam fazendo com que exista uma pressão, ou que possa existir uma pressão inflacionária na medida em que os juros caiam, porque existiria aí eventualmente um estímulo ainda maior para contratações e coisas assim, né? Mas agora vamos abrir para o Reinaldo falar justamente a respeito de tudo aquilo que aconteceu no mercado aqui no Brasil no mês passado. E a gente, então, já entra também depois com algumas considerações a respeito da carteira. Então, em janeiro já faz faz quase um ano que a gente está vivendo o dólar fraco no mundo, né? E em janeiro foi uma aceleração desse movimento. O dólar fraco, eu brinco que o Trump está sendo a melhor política econômica que o Lula poderia ter, porque essa desvalorização forte do dólar, ela vem por algumas razões. Eu diria que a principal é que os Estados Unidos hoje exercem uma influência menor do que exerceu nas últimas muitas décadas. E olhando para frente, vai continuar diminuindo. Quando você perde força, é natural que seus ativos percam um pouco de força também. Então, assim, claro que os Estados Unidos é muito forte militarmente, a melhor economia do mundo, tecnologia, está toda, mas a capacidade de influenciar o resto do mundo está diminuindo e isso deve piorar ainda mais. Então, esse movimento de dólar fraco significa o dinheiro saindo dos Estados Unidos e indo para o mundo inteiro, principalmente para mercados emergentes. E dentro de mercados emergentes, o Brasil é um dos principais privilegiados, porque o Brasil é um mercado que a gente diz que tem muita profundidade, tem muitas empresas, atua em vários setores, é muito forte em commodities, tem mercado interno. Então, assim, o Brasil tem um monte de defeito, mas o resto do mundo também tem. Em alguns lugares tem muito mais. Então, assim, é fácil falar, vamos investir na Índia, África do Sul, Turquia, mas todos eles têm grandes problemas, alguns deles até são fechados para investimento. Então, entrou muito recurso do Brasil, valorizou o dólar, valorizando a moeda, valorizou o real, né? Valorizou o real, valorizando o real, ajudou o juro a cair, a bolsa a subir, e deu essa sensação de alívio no Brasil, como se não existisse o problema que a gente sempre diz de pagar a conta no final do ano. Então, o fiscal continua piorando, esse é um problema para o ano que vem e em diante, tem uma eleição pela frente, mas ficou tudo minorado agora com esse fluxo enorme que veio principalmente dos Estados Unidos. Então, veio pouco, considerando o tamanho dos Estados Unidos, mas para o Brasil é bastante. Então, eu diria que assim, nós mudamos de patamar. A gente estava aqui vendo a partir daqui as dúvidas são as mesmas. A eleição daqui a pouquinho, final do ano, Lula se tornou o favorito, a questão fiscal a gente não sabe se vai ser endereçado ou não. Então, assim, voltamos a dizer que esse vai ser um ano
que é para tocar com bastante cautela. Uhum. Eu acho que todo esse movimento positivo nos Estados Unidos, só para dar números aqui, entraram mais recursos na Bolsa brasileira nesse primeiro mês do que no ano passado inteiro, né? Isso não quer dizer que também não possa sair em algum momento que a gente possa ter pela frente, mas, na verdade, como disse o Reinaldo, é um valor ainda meio que insignificante quando a gente pensa na liquidez mundial, mas que para o Brasil acaba sendo extremamente importante e que acaba, então, fazendo com que exista um movimento de valorização muito grande das ações. E esse movimento de valorização das ações, vale ressaltar que não está acontecendo só no Brasil, como a Denise disse, né? A gente, quando olha para os mercados emergentes, a gente vê uma relação bastante clara e qualquer pessoa que tenha participado de reunião junto com gestores de ações de fundos de mercados emergentes, existe claramente sempre uma menção à valorização, ao comportamento do dólar em relação às ações e aos investimentos nos mercados emergentes. Sempre que a gente tem uma desvalorização do dólar, a gente vê recursos fugindo para os mercados emergentes, e esses mercados emergentes, então, pontualmente, acabam tendo valorizações significativas. Então, a gente teve nas bolsas esse movimento, a gente teve também, por conta dos juros altos, esse movimento também na renda fixa, principalmente em crédito privado, não é? E isso, então, acabou fazendo com que a gente sentisse isso na carteira e visse a carteira se valorizando bastante bem em termos de resultados com comparação com os principais indicadores aqui no Brasil. Então, se não houver nenhuma colocação, eu gostaria já de passar. Vou só fazer uma introduçãozinha, só para recapitular. O que que é a carteira administrada? A carteira administrada são contas individuais de investidoras, que são daí administradas, ou seja, a movimentação dos investimentos dentro dessa conta são feitas de acordo com as decisões que a gente toma aqui pela Panambi. A Panambi é responsável por esse trabalho. Então, a gente vai revisar agora qual era a nossa visão no final do ano passado. A gente vai olhar os resultados de 2025 dessa carteira, lembrando que é uma carteira conservadora, tá? Então, a gente, nem que a gente tivesse visão de bolsa, o que aconteceu com a bolsa no ano passado, não influencia essa carteira conservadora. Então a gente vai olhar e daí no final disso a gente tem uma conversa para ver se a gente muda, se não muda, o que que é essa dinâmica. Quem tiver pergunta pode fazer, fiquem à vontade. Obrigada. Quando o José Eduardo fala que a desvalorização do dólar faz sobrar dólar, né, no mundo e acaba indo para mercados emergentes, isso para mim faz muito sentido, eu consigo compreender muito bem. Quando ele comenta sobre a renda fixa, isso não fica muito claro. Zé, você pode... Uhum. Existe uma entrada significativa de recursos, e esses recursos, então, acabam fazendo com que o preço dos títulos de renda fixa suba, né? E o preço subindo faz com que os juros embutidos nesses preços caiam, né? Então, o que acontece é que se você tem um título, por exemplo, um título pré-fixado, que rende 14% ao ano, e você começa a comprar esses títulos, dos 14%, eles vêm caindo para 13,5%, para 12,5%, para 11,5%, e é assim um movimento de queda dos juros com relação à renda fixa. E por conta disso, então, existe uma valorização de todos os títulos que estão na carteira em função justamente dessa demanda crescente que faz com que os juros acabem caindo e valorizando então o preço dos títulos que são negociados pelo mercado.
Entendi, ficou claro, obrigada. Vou dividir com vocês agora o fechamento do ano com relação à carteira administrada, porque como nós ainda não tivemos nenhuma reunião esse ano, acho que vale a pena simplesmente mostrar como é que qual foi o resultado do ano passado, fechando aqui já o nosso ano, né? Então, na reunião, o que aconteceu foi o seguinte: nós terminamos o ano passado, não é, com um resultado de 15,49% no ano. Esse resultado de 15,49% contra 14,31% do CDI, né, deu para nós um resultado comparativo ao CDI de 108,5%. Não é? Esses 108,5% que se comparam de uma forma bastante positiva com relação a tudo aquilo que a gente tinha de componentes na carteira, principalmente os títulos ligados à inflação. Os títulos ligados à inflação tiveram na inflação curta 11,65% de retorno e na inflação longa 14,2%. E nós tivemos 15,5%. E, ao contrário daquilo que se estimava no começo do ano, os pré-fixados, que foram a classe que pior tinha representado em 2024, teve um resultado bastante positivo de 22,21%. Então, o que nós conseguimos fazer foi bater basicamente todas as subclasses de ativos que compõem a carteira, com exceção do pré-fixado, e esse pré-fixado, então, foi elevado na nossa última reunião do ano passado, que foi a reunião de dezembro. Então, Posso falar uma coisa? Aproveitando, então, isso aqui é uma coisa interessante para falar por que que você, no momento onde o CDI está 15% ou quase 15%, por que que você tem pré-fixado na carteira? E essa é a importância de uma boa alocação, onde a gente coloca os vários instrumentos para tentar pegar este resultado que a gente conseguiu. Até a diferença que a gente consegue ver da inflação curta e da inflação longa. uhum. Também mostra, então é bacana. Tchau, Valéria, beijo. É. Esse é um ponto interessante, porque nós recebemos algumas vezes, né, a pergunta de por que nós não colocamos tudo em pós-fixado, né, e deixamos a carteira o mais seguro, ou seja, o menos volátil possível, né? Isso acaba sendo verdade, né? Quer dizer, se nós pensarmos exclusivamente em volatilidade, a gente tem no pós-fixado o melhor resultado possível, mas nós já comentamos no final do ano passado que, com essa queda de juros e com a entrada de recursos aqui no Brasil, que a gente acabou de comentar com relação na pergunta da Catiane, o que a gente vê é o seguinte: nós estamos agora num momento em que nós vamos ter ganho de capital, né, na medida em que os juros caiam e que continue esse fluxo positivo para os ativos brasileiros. Então, se a gente pensar exclusivamente em pós-fixado, a gente vai travar a taxa Selic. Se a gente pensar em outras classes de ativos, além da taxa Selic, subclasses de ativos, né, subclasse de renda fixa, a gente vai pensar não apenas naquilo que a gente chama de carrego, que são os juros pagos pelo pós-fixado, mas também um ganho de capital que advirá da redução dos juros na medida em que a gente tenha uma procura por títulos cuja taxa de juros sejam consideradas atraentes pelo mercado. Então, por conta disso, o resultado do ano passado foi um resultado interessante, não é? Nós, embora não tenhamos o pós-fixado, ou seja, a Selic, como sendo o nosso principal referencial, porque nosso principal referencial é o IPCA, nós queremos gerar juros reais
para que a carteira seja mantida com resultados sempre acima da inflação, nós conseguimos 15,49% de retorno no ano contra uma inflação de 4,3%. Não é? Então, o que acontece é que houve, de fato, uma geração de mais ou menos, pensando a grosso modo, de 1 ponto percentual de juro real ao mês. E quem então quis retirar os recursos mensalmente, teve então um retorno de 1 ponto percentual ao mês, que é um número que a gente acredita que seja bastante interessante em cima daquilo que é a proposta da carteira administrada de minimização de volatilidade. Tá? Então, esse foi o fechamento do ano. Já com relação a janeiro, nós tivemos aqui um resultado também bastante bom em função justamente da entrada de recursos para o Brasil, ou seja, a demanda de títulos de renda fixa fez com que a gente tivesse um resultado de 1,82%. Então, o que agora sim, agora está todo mundo vendo, né? Então, nós tivemos em janeiro um resultado bastante bom de 1,82%, contra um CDI de 1,16%. Né? Então, isso veio essencialmente daquela nossa distribuição que a gente costuma fazer e que efetivamente puxou o resultado para cima. Ainda no pré-fixado, que deu resultado de 2,40%, e principalmente inflação curta de 1,20%. Tá? Então, a inflação longa 0,84 ficou bem abaixo daquilo que a gente esperava. Então, de novo, a inflação curta e o pré-fixado foram os responsáveis por um resultado de 1,82% no ano e até agora, até a data. Os 12 meses. Sim, tivemos 16,17% de resultado em janeiro, né, de 12 meses, né, os últimos 12 meses, comparáveis aqui aos 14,54% do pós-fixado, 20,14% do pré-fixado, 10,97% da inflação curta e 14,33% da inflação longa. Né? Então, nesse momento, a gente nota que, de fato, vale a pena a gente estar diversificado, vale a pena a gente contar com ganhos de capital, além daquilo que a gente tem de carrego nos títulos, porque se a gente tem dinheiro chegando para cá de outros mercados, e além disso a gente ainda deve ter, como disse a Denise, uma redução significativa de juros esse ano, chegando eventualmente a 12,5% ou até 12% no final do ano Selic, a gente deve ter ainda um componente mais importante de ganho de capital nos títulos que são ou mais longos ou que têm a possibilidade de ter juros mais altos do que aqueles que estão sendo praticados pelo pós-fixado puro. Bom, enfim, alguma colocação, algum... Só mais um comentário, aproveitando que você falou, usou a palavra diversificar, né? Se a gente olhar com distância, parece que não está diversificado, porque a carteira ela é 100% de renda fixa. Então, só lembrando aqui que o conceito de diversificação não necessariamente significa estar em vários bancos, significa estar em várias classes de ativos. Então, dependendo do seu perfil, dependendo do risco que você quer tomar, e aqui a gente volta a falar, a gente está falando de uma carteira conservadora, mesmo na renda fixa, uma boa alocação consegue impactar os resultados. Só isso. Eu acho que aí isso nos remete outra vez à consideração daquilo que a gente procura com a carteira. Né? Aqui, se a gente, obviamente, pensasse em renda variável, se a gente pensasse em outros ativos que pudessem adicionar mais retorno na carteira, a gente fugiria daquilo que seria
a nossa principal colocação, o principal objetivo da nossa carteira. A nossa carteira é aquilo que nós chamamos de building block, ou seja, é um bloco constitutivo da carteira que vocês podem ter com relação, já de eventualmente com ações, com multimercados, com uma série de coisas. O que nós propomos com a carteira é que ela seja o bloco constitutivo da renda fixa, né? Então, dependendo do perfil de cada uma de vocês, pode-se adicionar ações, pode-se adicionar investimentos no exterior, pode-se adicionar multimercados, aquilo que for, mas na parcela constitutiva de renda fixa, que no caso das nossas investidoras, não é? Que são de alta renda, essa parcela constitutiva de renda fixa representa algo como 2/3 da carteira. Então, 2/3 da carteira estão aqui garantidos que a gente vai fazer o melhor trabalho possível e vai conseguir ter o melhor resultado possível para o risco assumido, não é? Então, eu acho que esse é o conceito primordial da nossa carteira. Não é ficar comparando aqui com outras carteiras, não é a nossa carteira recomendada para outros perfis mais arrojados, mais agressivos, não é nada disso. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente maximizando a relação risco-retorno, ou maximizando a relação retorno-risco, não é? Na nossa porção de renda fixa. Essa é, de fato, o nosso objetivo principal. Bom, chegou o momento aqui da gente abrir outra vez para a Denise, para o Reinaldo, para a Maria Helena, para que a gente defina quais podem ser os eventuais ajustes a serem feitos nas proporções que a gente tem aqui nas subclasses de renda fixa, olhando justamente isso que foi dito, ou seja, como resumo, o que a gente tem é o seguinte: um ambiente bastante receptivo nos mercados emergentes com relação a recursos vindos de outros países, principalmente dos mercados principais, principalmente dos Estados Unidos. Então, essa é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que nós devemos ter redução de juros aqui no Brasil, como disse a Denise, a magnitude é exclusivamente aquilo que ainda está em dúvida, não é? Mas que a gente deve ter já a partir de maio essa redução aqui dos juros do Brasil. Em terceiro lugar, a gente consegue ver também nos Estados Unidos um mercado, um local onde existe abundância de liquidez, e essa liquidez, então, está procurando outros mercados para se investir, principalmente com essa desvalorização do dólar, que deve continuar ainda por um período de mais algum tempo, gerado basicamente por uma incerteza política na presidência dos Estados Unidos e gerado também pelos juros mais baixos que devem acontecer em algum momento, talvez, do segundo semestre dos Estados Unidos, no segundo semestre deste ano. Eu estou aproveitando para revisar conceitos, né? A gente tem aqui duas tabelinhas, né? Duas colunas, atual e estratégica, tá? Essa aqui é a alocação estratégica, essa que fala 90% que a gente colocaria nessa carteira conservadora de renda fixa, 5% eu não consigo ver no que está mais para baixo, 5% em multimercado, e se a gente levar, deve ter 5% em internacional, Internacional. foi o que eu imaginei. Essa daqui é uma linha mestra que a gente monta de tempos em tempos e a gente vai, com base nisso, mexendo a nossa alocação. Então, nós estamos atualmente
sugestão estratégica de 90% em renda fixa, a gente está com 100% em renda fixa, até uma coisa meio óbvia, dado o que aconteceu até o ano passado. Levando em consideração tudo que você falou, não seria um momento de a gente, inclusive, conversar sobre a alocação estratégica, principalmente porque a gente está falando em 55% em pós-fixado e só 10% em pré-fixado, ou por enquanto a gente segue esta linha aqui e só faz o ajuste momentâneo? A gente chegou a fazer esses ajustes, se eu não me engano, há uns 3 meses, Acho que né? foi na última reunião. A gente fez um ajuste grande na última reunião, não fez? Isso na parte Ah, não, na atual, né? Não na na atual, estratégia. isso na estratégica a gente chegou a fazer, se não me engano, a gente estava com 60%, estava com 50% no pós-fixado e a gente aumentou para 55% na estratégica, né? E depois fizemos alguma mudança também na inflação curta e na inflação longa. A gente estava com uma inflação longa maior do que a inflação curta, e aí a gente então fez esse ajuste justamente pelo fato de existir uma relação retorno-risco melhor na inflação curta do que na inflação longa. A gente chegou a fazer isso. Eu acho que para um modelo conservador, quando a gente compara isso com a maioria dos bancos e das gestoras, a gente vê uma alocação de pós-fixado na casa de 60%, né? Então, eu acho até que a gente não está assim tão fora, digamos, de uma análise estratégica de longo prazo, não é? Pode ser que a gente possa revisitar esse negócio, mas a gente não tem, né, nenhum limitador que faça com que a gente possa ter uma estratégica de 55 e uma atual de 45 ou de 40. Então, eu acho que a gente tem essa liberdade por enquanto, eu me sinto relativamente confortável com o que está aqui, porque a gente tem essa flexibilidade de colocar o atual na onde a gente quiser, mas podemos também colocar isso eventualmente para o final do semestre, alguma Não, eu coisa estou assim. colocando isso muito mais como, eu sei que a gente tem essa flexibilidade, é muito mais como discussão conceitual, para a gente É, até é, falar, tem que ter essa linha mestra, se a gente está falando que agora em 2026 a gente está de fato vendo uma alteração no pós-fixado, e quer dizer, é uma coisa que não é uma expectativa, já até saiu em ata e tudo mais, então se este não seria o momento. Independente de a gente falar, nós vamos diminuir de 50 para 45 pós ou qualquer coisa assim, eu só estou puxando um pouco a é. conversa para estratégica para aproveitar que a gente está falando sobre isso. Eu acho que sim, na verdade, válido, completamente válida a colocação, né? Mas eu acho que, como a gente fez esse ajuste aí há relativamente pouco tempo, dá para a gente esperar mais um pouquinho para rever, até porque eu acho que aqui a gente está bem alinhado com aquilo que está acontecendo na economia e no reflexo que isso tem nos mercados. Então, acho que dá para ver isso, né? Bom, então vamos começar com a Denise. O que é que a gente tem aqui? A gente tem hoje 50% de pós-fixado, 20% de pré, 20% de inflação curta e 10% de inflação longa. Alguma sugestão de ajustes, algum comentário, Denise? Então, a gente fez, como eu falei, né, um ajuste importante na nossa última reunião, né? Eu tenho só dúvidas se a gente não aumenta mais um pouquinho o pré. E aí, dúvida é se a gente tira do pós algo como 5% ou se a gente mexe um pouquinho na inflação longa, levando ela mais para estratégica. É, mas talvez fizesse sentido, né? Pensando que é isso, vai ter queda de juros na próxima reunião. Não sabemos se é 0,25 ou se é meio, mas vai ter queda de juros na próxima reunião. Então, talvez pudéssemos fazer esse pequeno ajuste, ainda que a gente já tenha feito uma boa mexida no último mês, né? Quer dizer, então a ideia seria elevar eventualmente o pré para 25 e reduzir a inflação longa para 5. Exato.
Uhum. Comandante, o Reinaldo está Então, por o que aí? eu tô aqui. Está Eu acho aqui. que vai cair o juro, sim, e fazer pré é bom. Mas tem uma questão em mercado assim que a gente sempre fez pré comprando títulos com garantia do FGC, que ele vinha com uma gordura adicional. Hoje em dia tem muito pouco dessa oferta, então está difícil comprar Isso. pré-fixado com gordura, tá? Esse é Ah, um ponto assim que piorou proporcionalmente a operação com relação à operação que a gente fazia, fizemos ano passado inteiro. É, por outro lado, se o juro vai cair, é, mas é um ano eleitoral, já estão falando em mexer em meta da inflação, essa pressão toda. Eu fico me perguntando assim, se não está chegando a hora de ser bom o IPCA mais, sabe? Já temos bastante, É. mas eu estou achando assim que eu nunca fui muito animado com o IPCA mais nesses últimos anos, mas eu acho que pode ser, pode ser. E ele tem menos risco se for por um prazo baixo, né? O prazo baixo, porque prazo alto é diferente. Mas se for prazo baixo, ele tem menos risco do que o pré. Então, acho que qualquer Exato. uma das duas é boa. A única coisa é que assim, o pré ele tem mais risco e a gente não tem dificuldade de conseguir gordura agora. Uhum. Então, Esse tem que pensar ponto um é pouco um ponto nisso. interessante. A gente não falou de todos os desdobramentos do caso do Banco Master, né? E o Banco Master, então, acabou fazendo com que o mercado, principalmente esse mercado de títulos garantidos pelo FGC, sofresse um chacoalhão importante. Né? Não existe qualquer dúvida com relação à solvência do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor tem recursos suficientes, mas já ouvi números até de 50 bilhões de reais aí que o Banco Master teria causado de prejuízo, né, ao FGC. De fato, sempre que a gente quer comprar pré-fixados, a gente ou compra títulos lastreados no FGC, não, lastreados não, desculpe, garantidos pelo FGC, ou se não, a gente vai para os títulos mais seguros que tem, que são os títulos do governo, né, os títulos do Tesouro Direto. Então, talvez aqui esse momento possa ser atenuado um pouquinho, aí olhando mais para o final do mês, ou depois que o FGC tiver pago todos os títulos do Banco Master, né? E por conta disso, então, o mercado esteja um pouco mais funcional do que está agora. Marilena, o que você acha? Eu sempre gosto de ouvir a alocação de vocês e fazer só considerações. Eu acho que CDI a 15% ou 14%, na pior das hipóteses, 14,5% ainda é um colchão excelente. O que o Reinaldo falou é muito importante, e mostra a importância da gente. Hoje estou parecendo vendedora, mas eu só estou querendo destacar aqui pontos importantes, né? Que não basta você falar, eu quero colocar isso num título, você tem que saber que título olhar, quais são os riscos envolvidos e tudo mais. Então, quando perguntam no grupo, o que que você acha desse papel? É muito difícil falar o que a gente acha do papel, porque ele tem que fazer parte de uma receita toda. Então, essa coisa do papel pré-fixado, não só é o que o Reinaldo falou da gordura, mas também a gente tem este movimento, até de novo, como educação e investimentos, né? O mercado, a gente está discutindo alguma coisa aqui, e o mercado todo está discutindo. Mais uma importância aqui do Reinaldo, que vai enxergar isso todo dia. Se o mercado está achando que os juros vão cair bastante e a expectativa já está lá, isso reflete nos preços do que a gente colocaria na posição agora. E se isto não acontece, qual que é a consequência? A consequência é que a gente corre até o risco de perder um pouquinho de dinheiro com esses títulos pré. Então, acho que levando em consideração
Isso que o Reinaldo falou que é super importante em termos de ter disponibilidade de papel bom para comprar, né? De ter coisa boa para comprar. E pensando que CDI ainda está gordinha, a diferença de quando a gente é diferente quando a gente tinha CDI a 2% e você estava desesperado lá para montar uma carteira que batesse a inflação. A inflação, o papel de inflação longa, ele tem uma volatilidade muito alta, então o impacto dele na carteira é muito forte. E se for para mexer, acho que dá para a gente correr um pouquinho de risco. Eu colocaria na inflação curta também, mas não sei se faz sentido ou não. Quando foi que a gente aumentou a posição de pré mesmo? Foi no mês Na, passado. no mês, na última reunião que a Foi em gente teve. dezembro, então. É, Então as carteiras só Dezembro. estão tendo eu ia falar sofrendo, não, mas estão se beneficiando do impacto disso de só um mês. é, Tá, então tá bom. Acho que a gente esperar mais um pouquinho pode ser. Então, dentro desse conceito, ou faz o que o Reinaldo falou, ou não mexe em nada. Mas É. vocês que mandam. é. Até conversando com o Jean, né, que é o nosso trader, que é quem está com o dedo no pulso do mercado, ele tem dito exatamente isso, né? Quer dizer, às vezes a gente hoje está com essa dificuldade e a gente está preferindo, às vezes, até fazer alguns ajustezinhos aqui para não perder essa queda de mercado em títulos que sejam ligados ao IPCA+, né? Então, por conta disso, eu acho que né, talvez a gente possa esperar um pouco mais essa disfuncionalidade, né, gerada no FGC pelo Banco Master, né, para que ele então, para que a gente possa ter um pouquinho mais de flexibilidade para investir, Denise, que com relação justamente a essa parcela do pré-fixado, que sem dúvida nenhuma faz sentido, mas que por questões aí práticas de mercado, a gente está com dificuldade de conseguir, né? Perfeito. Né? Outra coisa que eu acho que em algum momento pode ser interessante, né, são os são os fundos multimercados de baixa volatilidade, né? Os multimercados têm a possibilidade de fazer investimentos em determinados mercados que hoje se tornam bastante interessantes. Pode ser o mercado de bolsa no Brasil, pode ser o mercado de commodities lá fora, aproveitar principalmente essa alta absurda do ouro que está acontecendo, da prata também que se beneficiou disso. Eu acho que hoje talvez ainda não seja o momento, mas eu teria também. O internacional não. O internacional tem justamente por causa dessa desvalorização do dólar, não entraria, não pensaria em absolutamente nada aqui com relação a esse internacional, mas pensaria eventualmente em acelerar um pouquinho esse ganho que a gente pode ter com algum multimercado de baixa volatilidade. Inclusive, no comitê de produtos, a gente já rastreou, né? A gente já fez aí um mapeamento e temos alguns bons fundos de baixa volatilidade para a gente colocar. Então, acho que se a Denise tiver de acordo, eu acho que a gente poderia manter como está aqui a nossa posição, e aí na próxima reunião a gente vê como é que vai estar o mercado de pré-fixados com a garantia do FGC, se ele vai estar um pouco mais funcional, e já eventualmente até pensar e mostrar aqui para vocês algum fundo de baixa volatilidade para fazer com que a gente vá buscar um adicional de rendimento sem prejudicar o risco da carteira, porque hoje a gente está vendo aí uma possibilidade boa de ganho de 120 até 130% do CDI em cima desses fundos. Perfeito. Você fazer essas alterações, inclusive, é uma dificuldade, porque você tem que tirar de algum lugar, né? Para Exato. você É, entrar no multimercado, você tem que sim, tirar de algum lugar. Então, é bem sim. colocado. Mas ele estava, o Zé Eduardo até estava comentando que os multimercados estão
estão começando a entregar resultados melhores do que esse aperto que foi passado em 24, principalmente, É, né? Foi. Eu acho que eles voltaram a fazer sentido, Muito voltaram bom. justamente a dar resultados que acho que hoje são compatíveis e dariam talvez um pouquinho de colorido na nossa carteira aqui, podendo pela primeira vez desde 2023, né, vamos sair da renda fixa 100% e entrar um pouquinho em multimercados. Está Estou de acordo, liberado? comandante? Tô sim, eu concordo com o multimercado também. A gente já viu que já está andando melhor. Nós estamos aumentando um pouco a alocação, sim. Então, acho que Então, acho que é isso aí. eu concordaria em fazer sim. Então, tá bom. Vamos só esperar, então, ver aí como é que o mercado se comporta, e aí para março a gente tem esses dois focos aqui, tanto no multimercado como no pré, para ver como é que a gente pode alinhar melhor isso. Tá bom, então. Então eu Perguntas das participantes? Vai lá, Reinaldo. vou me desconectar, tá bom? tá bom. Obrigado, Obrigada. Reinaldo. Um Valeu, Beijão. beijo para abraço. vocês, hein? Um Tchau, Tá. abraço. tchau. Tchau. E as participantes, alguém tem alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma sugestão? Para mim ficou bem claro. Que Tá bom. bom. Ótimo. Então, ótimo. Então, agora, só para quem não sabe qual é o processo, né? A gente faz um resumo da ata, quer dizer, inclusive a inteligência artificial aqui, que a Maria Helena tanto gosta, já até batizou a inteligência artificial dela, né? Já chama Minha como se amiga A fosse uma Sofia. amiga, Sofia. a Sofia, O já melhor de chama. tudo, sabe o que foi? O Rafa, outro dia a gente estava trabalhando, ele virou e falou assim: Mãe, como é que você pede tal coisa para a Sofia? Ou seja, está incorporada. A minha amigona é muito boa, mas ela faz aqui pelo sistema, lógico, que como tudo que vem por inteligência artificial tem que ser confirmado, tem que ser validado, mas ela já adianta bastante o caminho para a gente. Então, esse resumo a gente vai colocar lá e também para as assinantes a gente vai disponibilizar isso aqui no site. Perfeito. Exatamente. Então, isso fica para todo mundo, inclusive qualquer dúvida que tenham aí nos próximos dias, a gente está à disposição para tentar esclarecer e explicar por que que a gente está pensando dessa forma. Tá Tá bom. ótimo. Obrigada. Agora clareou um pouco mais para mim. Que bom, que bom. Na verdade, eu acho que a ideia daquilo que a gente já tinha conversado particularmente, parecida, era justamente completar com aquilo que a gente tem aqui, e justamente falar sobre a parte mais pragmática da coisa, que é chegar na frente do computador e ver aquilo que tem de disponibilidade lá de títulos para comprar. Então, chega nessa hora quando começa o jogo, a coisa fica um pouco mais complicada. Agora, só uma dúvida minha. Eu tenho uma parte de investimentos, né, muito grande em mercado global. E isso daí está caindo demais. E eu não sei o que que eu faço com isso. Olha, na verdade, o que está caindo é o dólar, É o né? dólar, exatamente. É o dólar. Eu acho que eu sempre gosto quando cai o dólar, porque a gente fica mais rico em dólar. Ah, Tudo aquilo que não está você em tem mais dólar. dólares com menos valor. Exatamente. Você tem mais dólares e como você tem todo o patrimônio aqui no Brasil, com exceção dessa fração que está lá fora, você obviamente acaba ficando mais rica em dólar. Então, não acho que seja o momento de sair agora, até porque quando a gente olha a Focus, que é a pesquisa do Banco Central, que sai semanalmente, a gente tem 5,50 como sendo o objetivo do dólar no final do ano, né? Uhum. Então, o que vai acontecer, né, como disse a Denise, na medida em que os juros caiam e a inflação e a, eh, eh, A eleição.
e o problema fiscal brasileiro comece a ficar cada vez mais nítido, porque é interessante isso, a gente conversa muito sobre isso, porque assim, olha, a dívida está crescendo, só que a dívida não tira dinheiro de ninguém, a dívida não aumenta a inflação num primeiro momento, não, quer dizer, é como se você tivesse quase que um problema que não afetasse em nada, quer dizer, não aumenta o desemprego, não faz nada que seja percebido no dia a dia pelas pessoas. Então, acaba se relegando esse problema fiscal a um plano bastante secundário. Só que quando ele vem forte. Não é? E o problema disso, e essa erupção pode ser que venha em algum momento olhando mais para frente. Então, eu acho que vender agora dólar, sair do dólar em função justamente dessa desvalorização, Aparecida, acho que dá para segurar. O que, como você disse, desde que a alocação que você tem não seja excessiva, dá para esperar, porque quando o dólar sobe, ele sobe forte. Não, e Tá bom. simplificando uma outra coisa, né? A posição em moeda internacional, ela pode ser olhada em moeda internacional. É quando você converte para o real que você sente esse impacto. Uhum. Mas é o que o Zé Eduardo falou. O dólar perdeu o valor, mas se você tem que ver também a rentabilidade da sua carteira como investimento, certo? Certo. É. Então tá bom. Muito obrigada. Então, obrigada a você.